Medo é sobre algo, confiança é sobre alguém. Nosso Pai é invencível, poderoso. É por isso que o diabo, ele não toca mais em você. Por isso que o diabo não toca mais na tua família. Por isso que o diabo não vai conseguir te enlouquecer, não vai acabar com a tua saúde. Teu pai não vai deixar. Ele vai fazer contigo como a galinha faz com os pintinhos, vai trazer para baixo da asa e vai te gerar segurança. Tu não é escravo, tu não é órfão, tu foi adotado pelo Criador do mundo. Há uma família de Deus que você faz parte, há um Pai que te ama, aleluia. Pastor, mas eu sou tão imperfeito, eu sou cheio de falha. Ele te ama do jeito que você é. E tu, com o tempo, você vai alcançar a estatura do teu irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Mas Ele não vai te rejeitar. Se tu cair 7 vezes, as 7 vezes Ele não vai te deixar prostrado, Ele vai te colocar de pé em todas elas. Estava sentado aí, eu estava me preparando para pregar outra mensagem. O Espírito Santo falou no meu coração: pega essa palavra, esse último culto. Eu quero pregar sobre o tema Temos um Pai. Diga assim: eu tenho um Pai. Diga mais forte: eu tenho um Pai. O Espírito Santo testifica ao meu espírito que eu tenho um Pai. Por isso que a minha alma, ela clama: Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai, é a junção de 2 palavras na Bíblia. A palavra Abba é uma palavra aramaica, e a palavra Pai é uma palavra grega que vem da palavra pater ou peter no grego, que juntando fica justamente isso que nós acabamos de ler no português: Abba, Pai, ou em algumas traduções, Paizinho querido. Essa palavra Abba, dentro do contexto e do tempo que foi escrito o livro de Romanos, eram as primeiras palavras balbuciadas por uma criança. Eram as primeiras palavrinhas. Por exemplo, os nossos filhos falam papai, mamãe, é as primeiras palavras, amém? Naquele tempo as crianças, elas pronunciavam a palavra papai falando Abba. Eram as primeiras palavras, Abba. Elas eram instruídas, ensinadas a falar essa palavra Abba. Então é uma palavra que significa ternura, confiança, amor. Isso fala de paternidade, intimidade. Uma criança que reconhece o seu pai, reconhece a figura paterna diante dos seus olhos, e ela diz: paizinho querido. A palavra Abba significa paizinho querido. Isso não fala só de ternura, confiança e amor na Bíblia, mas fala também de criador, sustentador, dono. Olha para mim, essa expressão no grego, a palavra Abba, só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. A primeira pessoa a usar essa palavra na Bíblia, Abba, adivinha quem foi? Foi Jesus. E sabe que momento Jesus usa a palavra paizinho querido? No momento que ele estava indo para a cruz. Foi o dia da agonia de Jesus no Monte da Oliveira. Foi no momento que Jesus foi prensado como uma azeitona no Monte da Prensa. E ali a agonia de Jesus era tão grande diante do que ele já previa que iria acontecer na cruz, as dores, que ele ora. E a Bíblia diz que ele colocou o rosto em terra e orava com muita agonia. E ele começou a suar sangue. Tamanho era a pressão espiritual, psicológica sobre Jesus. E é nessa hora que, pela primeira vez no Novo Testamento, alguém vai orar e vai usar a palavra Abba.
Quando Jesus vai falar: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. No grego, Jesus estava orando: Abba, Paizinho querido, eu estou com medo. Vai ser difícil pra caramba. Se for possível, aparta de mim este cálice. Mas Abba, todavia seja feita a tua vontade. Jesus, ele é o primeiro a usar essa expressão na Bíblia, porque Jesus, ele não ora como um enviado. Jesus, ele não ora como um missionário. Jesus não faz uma oração como um pastor. Jesus ora como um filho. E talvez aqui seja o problema de muitas pessoas em se relacionar com Deus. Pessoas que não conseguem olhar para Deus como uma figura de pai, e por isso há um distanciamento na intimidade e na comunhão com os céus. Pessoas que talvez o seu pai biológico, o seu pai carnal, não foi um pai presente. Pessoas que sofreram até mesmo abuso pelos próprios pais, e tem dificuldade da figura paterna, da figura do pai. E tem pessoas que, sem perceber, não conseguem chamar Deus de pai, porque é um bloqueio. Então se relaciona com Deus como uma pessoa distante. E quando a gente começa a entender a figura de paternidade na Bíblia, e Deus é o nosso pai, que independentemente do que o nosso pai biológico fez, independente do que ele não fez, o nosso pai, ele nos ama antes mesmo da nossa mãe nos gerar no ventre materno. Jesus, ele diz: Pai querido, Paizinho querido, Abba, se possível for, tira de mim essa situação, me ajuda. Irmão, eu quero que você entenda uma coisa: você não pode tratar Deus como algum ser tão distante. Você não pode orar com uma visão de Deus, um ser mitológico. O Espírito Santo testifica no teu espírito que tu és filho de Deus. E por conta dessa testificação, a nossa alma clama: Abba, Pai, Paizinho querido. E Jesus chega a dizer isso no começo dos ensinamentos, que ele fala assim: mesmo, e ele está falando para os pais, mesmo vocês sendo homens maus, se os filhos de vocês pedirem um pão, vocês darão uma pedra? Os pais ouvindo aquilo, claro que não, nós daremos pão. Se os filhos de vocês pedirem peixe, vocês darão serpente? E os pais com certeza falaram: tá certo, a gente vai dar peixe. Aí Jesus disse: quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, aquilo que vocês pedirem em meu nome será concedido. Levanta sua mão em nome de Jesus. Talvez você está aqui, o seu pai não está mais presente. Talvez você lembra do seu pai biológico com raiva de tudo que ele fez ou deixou de fazer. Mas essa declarar uma palavra sobre você. A Bíblia diz: ainda que uma mãe esqueça do seu filho, todavia Deus não esquece dos seus. Você tem um pai, e você pode chamar ele de Abba. Você pode se aproximar dele, porque ele está aqui para te levantar. Ele está aqui para fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer por você. Ele te ama antes de você existir. E a Bíblia diz que todos os seus dias estão escritos no nome dele, no livro dele. Todos os teus dias estão escritos no livro dele. Quando Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, ele está dizendo: há uma confirmação do céu em nosso coração de que de fato nós fomos adotados. A Bíblia diz aqui em Romanos: por meio do qual clamamos Abba Pai. Nós não recebemos o espírito de medo, nós recebemos o espírito por adoção. Somos filhos. O Espírito nos torna filhos por adoção. Diga: adoção. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus é lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Quem creu em Jesus aqui? Quem creu em Jesus aqui?
Jesus disse: eu vim para aqueles que eram meus, mas os meus não me quiseram. Então todo aquele que crê em mim, é lhe dado o poder, é lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Você vai dizer para uma pessoa perto de você: você está sentado do lado de uma pessoa muito importante. Diga assim: eu sou filho do dono de tudo. Me respeita. Diga: bate uma foto comigo no final. Eu vou deixar tu tirar uma selfie. Fala para ele: vou deixar tu tirar uma selfie comigo. Porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho dele. Não é presunção, não é loucura, não é achismo. Há algo dentro de nós dizendo: Ele é o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Jesus começou a oração do Pai Nosso dizendo: Abba, Pai Nosso, Pai Nosso. Nós temos que entender, irmão, que nós somos filhos. Em João capítulo 1, versículo 11 ao 13 diz: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos qual creram no seu nome, os qual nasceram do sangue, os qual não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então a Bíblia, ela é clara em dizer que nós temos um Pai, e nós, então, não precisamos mais viver atemorizados, porque se você tem um Pai poderoso, cuidadoso, zeloso, você não precisa mais ser escravizado pelo medo, não precisa mais. Podemos chamar Deus de Pai sempre. Abba, Pai, Paizinho querido, porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que Ele é o nosso Pai. Eu não sei você, mas antes de eu conhecer Jesus, as pessoas falavam para mim sobre Deus, e eu tinha uma visão tão deturpada de Deus. Eu via Deus como um velhinho mal-humorado, sentado em uma cadeira, escolhendo quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Quem já teve essa visão assim de Deus? Um cara raivoso. Até o dia que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender o amor do Abba, o amor ágape, o amor incondicional. E aí você começa a se desmanchar, você começa a entender. Aí as pessoas falam: ah, mas Deus não é tão assim não, porque se fosse assim, Ele não mandava ninguém para o inferno. Presta atenção, irmão. Ninguém vai para o inferno por causa dos pecados. As pessoas vão para o inferno por rejeitar o perdão do Pai. O que leva as pessoas para o inferno não são os pecados que elas cometem, mas é a rejeição do perdão do Pai na vida delas. É o pai com a mão estendida dizendo: filho, eu te levanto, filho, eu te perdoo, o filho se arrepende. A pessoa não quer. Deus, Ele está mudando a nossa vida, mudando a nossa visão, para que a gente entenda que o nosso relacionamento com Ele não pode ser um relacionamento distante, tem que ser um relacionamento de intimidade. Ele é o teu pai. E o filho, quando conversa com o pai, como chega? Por favor, eu posso falar com você? É assim? Como o seu filho se comporta dentro da sua casa? Ele fala: pai, o senhor me dá autorização de eu abrir a geladeira? É isso? Filho fala de intimidade, irmão, de acesso. O problema é que nós, quando não temos essa visão de quem Deus é e de quem nós somos em Deus, nós caímos na síndrome do irmão mais velho do filho pródigo. Porque a gente olha para o menino que saiu de casa e desce o cacete, desviou, se esfriou, não é crente. E o que ficou? O que ficou fica chateado, fica bravo com o pai, porque o pai vai fazer uma festa quando o outro volta. Por quê? Porque o que ficou não tinha visão de filho, tinha visão de escravo. Ele chegou para o pai e falou: pai, eu estou aborrecido, porque eu estou todo esse tempo aqui, eu nunca saí de casa, eu nunca chutei o balde, eu nunca me afastei, nunca te desonrei, o senhor nunca achou um cabritinho para mim. Agora esse aí gastou dinheiro com a meretriz, jogou teu nome na lama, ele volta e o senhor faz uma festa para ele. Aí o pai olha para esse menino e diz: você não entendeu nada, tudo que eu tenho é teu, você pode fazer a festa a hora que você quiser. Mas aquele menino estava pensando como escravo. Irmão, quando tu tem pensamento de escravo, você está na casa, você está perto do pai, mas não usufrui o que o pai tem para você, que é por direito seu.
Tem muita gente que está dentro da igreja, está perto do Pai, mas ainda não acessou, porque está com uma mentalidade de escravo em uma posição de filho. Quando você assume a posição de filho, com mentalidade de filho, então você não fica pedindo mais cabrito, você vai lá, pega, aleluia. Você vai lá e faz a festa, você tem acesso, amém? Quem está entendendo essa noite aqui? Aí precisa entender isso. Aí a nossa oração muda, a nossa vida com Deus muda. Irmão, você não vai ser abençoado. Meu Deus, mas não vai ser. Você já é abençoado. Você já é. A Bíblia diz que o Abba, o Pai, nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Nos abençoou, não vai nos abençoar. Você já é abençoado. Há uma mesa, há um banquete, a bênção, a provisão do Pai. O Pai cuida, o Pai zela. Basta você se apropriar e entender que Ele é o Abba, Abba Pai, Paizinho querido, Paizinho querido. Nos maiores temores da sua vida, a tua alma clama Abba Pai. Nos momentos mais felizes da sua vida, a tua alma clama Abba Pai. A Bíblia diz que como a corça suspira por águas, a nossa alma tem sede do Pai, tem sede do Abba. Então a gente não precisa mais andar atemorizados, porque nós temos um Pai. Nós não somos órfãos, nós somos adotados. Nós não somos órfãos. Ele nos encontrou perdidos nas estradas da vida e disse: vem ser meu filho. A família de Deus é a única família que tem filhos de todo tipo, de todo jeito, de todos aspectos, de todas as camadas sociais. Eu estou aqui em cima, estou vendo gente com olhinho puxado, cabeça mais arredondada, aleluia. Uns mais avantajados, outros menos. Pessoas negras, pessoas brancas, pardas. Temos pessoas classe alta, classe média, classe baixa. Tudo na mesma família. Porque o que corre no nosso sangue é o sangue que escorreu no Calvário. O nosso DNA não é terreno, nosso DNA é divino. E toda família, ela é imperfeita. E tu acha que a família de Deus não seria perfeita? Seria perfeita. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos parte da família de Deus. Olha para o meu que está do seu lado e diga assim: bem-vindo à família mais imperfeita da face da terra. Diga assim: nessa família, às vezes a gente briga, às vezes aí umas treta gospel, mas chega no culto de ceia, a gente resolve. A gente resolve. Irmão, só Deus para fazer essas coisas, irmão. Só Deus para pegar todo mundo, tudo quanto é lugar, tudo colocar no mesmo ambiente, meu Deus. E a gente vive 6 anos, estamos aqui vivendo. Às vezes fica chateado, fica bravo, meu irmão, mas é meu irmão. Está tudo certo. E vamos seguindo, porque nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos adotados. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Isso é maravilhoso. Ele nos encontrou. Eu não sei onde você estava antes de ser filho, mas eu sei onde Ele me encontrou. E como uma ovelha desgarrada, Ele nos pegou no colo e nos levou para casa e fez uma festa. Fez uma festa. Irmão, eu sei que tem gente que quando vê a gente chegando fica até triste, né? Fala: meu Deus, por que tu voltou? Mas Deus, quando te viu, Ele falou: vamos fazer uma festa. Aquele que estava morto reviveu. Porque o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O diabo não pode roubar essa certeza do teu coração. O pecado não pode tirar essa certeza do teu coração. As dificuldades não podem roubar a certeza do teu coração. Nada, porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E por isso eu clamo: Abba Pai, Paizinho querido. Quando a gente sente dor, a gente corre para o Pai. Quando a gente sente medo, a gente corre para o Pai. Quando a gente sente temores, a gente corre para o Pai. Irmão, nós não estamos órfãos nas estradas perdidas da vida. Nós temos
temos um Pai que governa o mundo, nós temos um Pai que nos guia, que nos suporta, que nos dá condições para levantar todas as vezes que a gente cair. Aleluia. Ele olha para você e diz: vai lá, filhão. É a cara do Pai, é a imagem e semelhança de Deus. Olha para duas pessoas, olha para ela, é a cara do Pai. Cara do Pai. Cara do Pai. Eu sinto a presença dele aqui. Oh, aleluia. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós não seremos, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, não podemos mais viver escravos da rejeição dos homens. A Bíblia diz que Jesus permaneceu firme em seu propósito, porque sabia da sua identidade, da sua filiação. Antes de Jesus começar o ministério, o Pai fez questão de validar a sua identidade: tu és o meu filho. Por que Deus fez isso com Jesus? Porque Deus sabia que a maior pressão de Jesus seria: será que tu é filho de Deus mesmo ou é blasfêmia? Então Jesus começa o ministério com uma afirmação dos céus: tu é filho. Lá na frente as pessoas vão duvidar da tua identidade, mas não fique preocupado, não fique escravo da rejeição das pessoas, porque eu estou te dizendo: tu és filho. E quando você se apropria do que Deus falou a teu respeito, nunca mais você para porque as pessoas estão dizendo ou pensando sobre você. Geralmente quem é escravo de rejeição de homens e faz de tudo para ser aceito, é porque não entendeu a sua identidade como filho de Deus. Quando você entender a sua posição na família de Deus, quando você entender que o Espírito testifica ao teu espírito que tu és filho de Deus, nunca mais tu vai ser escravo da aceitação de ninguém ou da rejeição de ninguém. Nunca mais tu vai ficar sem dormir porque alguém não quis falar com você. Nunca mais a depressão vai te abraçar quando não dá certo em um relacionamento. Porque o Abba, o Paizinho querido, Ele fez transbordar sobre o teu coração o amor dEle. E onde transborda o amor de Deus, a gente não sente falta de mais nada. Eu vou repetir: onde transborda o amor de Deus, nós não sentimos falta de mais nada. Isaías 49, versículo 15 e 16: acaso pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus no teu muro estão continuamente perante mim, ou o seu nome estão continuamente perante mim. Assim diz o Senhor para você. Se nós temos essa convicção de que Deus é o nosso Pai, então nós não somos mais escravos da rejeição e da aceitação de ninguém. Pior coisa, irmão, é você ser um cristão carente. Você precisa ser afirmado, precisa ser aceito. Aí você muda a personalidade, muda de roupa, corta o cabelo, faz tudo para agradar alguém. E mesmo assim ainda falta. Mesmo assim é um vazio dentro do coração. Mas quando você escuta uma palavra como essa de Romanos 8, dizendo: tu és filho, tu és filho, tu és filho, você não precisa provar mais nada para ninguém. Irmão, quando você está bem com o céu, não importa o que a terra está dizendo. Deixa eu falar para você, você que está sofrendo porque cada rejeição ou aceitação das pessoas, você precisa afirmar a sua identidade em Deus nessa noite. Você é filho, filha de Deus. Então se comporte como filho, ande como um filho, se assente no lugar do filho. Filho não come o que cai da mesa. O que come o que cai da mesa são os cachorrinhos. Filho senta na mesa.
Filho, tem lugar. Jesus disse: eu estou indo lá para casa preparar um lugar para você. Filho, tem lugar para dormir, para descansar. Jesus disse: eu estou indo lá preparar um lugar. Filho, tem cidade. Filho, tem nome. Filho, tem história. Filho, tem família. Aleluia. Chegará aquele grande dia que o grande coral, a gigantesca família de Deus espalhada sobre a terra, entrará por aqueles portões dourados, aleluia, ao som de um coral dizendo: vinde benditos do Senhor, e entrai para o gozo eterno que Ele tem preparado para os filhos. Quem é filho, levanta a mão, abra sua boca e vamos adorar o Pai de amor, o Abba, o Abba, o Abba, o Abba, o Abba. Ele me ama. Se tu tem motivos para adorar esse Pai, abre a tua boca. O Espírito testifica com o meu espírito: eu sou filho de Deus. E Ele me ama. Coloque a mão no seu coração. Ele me ama. Ele me ama. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Se temos um Pai, nós não podemos viver como escravos dos nossos medos. Eu já falei isso aqui, que um filho só pula de um lugar alto se ele olhar para baixo e ver o pai lá embaixo para segurar ele. Se for outra pessoa, geralmente o filho trava, mas quando é o pai, ele se joga, pode ser a altura que for, porque o relacionamento entre o filho e o pai gera confiança. E onde se tem certeza de quem você é em Deus, o medo não apodera mais o teu coração. Você se lança. Por que está se lançando? Porque o meu pai vai segurar nas minhas mãos. Cara, por que tu não tem medo que algo aconteça? Porque eu sei quem é meu pai. Porque o temor não tomou conta do teu coração? Porque existe um espírito com E maiúsculo que testifica ao meu espírito com E minúsculo que eu sou filho de Deus, e por isso eu clamo: Abba Pai, e Ele vem. O socorro bem presente na hora da angústia, Ele vem. Irmãos, se eu fosse você, eu já dava um glória a Deus bem alto. Aleluia. Porque o medo não pode apoderar de você, porque tu é filho. Tu tem um pai que cuida de você, que está embaixo dizendo: pode vir, campeão. Você não vai cair, você não vai tropeçar. Eu vou te sustentar. Eu vou te sustentar. Se temos um pai, nós não podemos viver como escravos do medo. Irmão, medo é sobre algo, confiança é sobre alguém. Medo é sobre algo, confiança é sobre alguém. Nosso pai é invencível, poderoso. É por isso que o diabo, ele não toca mais em você. Por isso que o diabo não toca mais na tua família. Por isso que o diabo não vai conseguir te enlouquecer, não vai acabar com a tua saúde. Teu pai não vai deixar. Ele vai fazer contigo como a galinha faz com os pintinhos, vai trazer para baixo da asa e vai te gerar segurança. Tu não é escravo, tu não é órfão, tu foi adotado pelo Criador do mundo. Há uma família de Deus que você faz parte, há um pai que te ama, aleluia. Pastor, mas eu sou tão imperfeito, eu sou cheio de falha. Ele te ama do jeito que você é. E tu, com o tempo, você vai alcançar a estatura do teu irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Mas Ele não vai te rejeitar. Se tu cair 7 vezes, as 7 vezes Ele não vai te deixar prostrado, Ele vai te colocar de pé em todas elas. Diga assim: eu tenho um pai. Diga mais forte para o inferno ouvir: eu tenho um pai. Eu tenho um pai.